Meus irmãos, boa tarde a todos. Nós estamos pedindo que os irmãos desliguem os telefones celulares ou deixem no modo silencioso, a fim de dar problema. Vamos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso bom e amado Mestre, agradecendo a eles por essa oportunidade que nos é concedida de encontrarmos reunidos em nossa casa espiritual, estudando os ensinamentos de Jesus, que tem nos explicado através do Consolador prometido a lei de Deus na sua essência. Pedimos aos nossos benfeitores espirituais que nos amparem, nos assistam, aumentem a nossa visão espiritual, para que possamos extrair dos ensinamentos da tarde aquilo que mais necessitamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrão de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, pedimos permissão para iniciarmos os estudos evangélicos da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa tarde, para os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Não se pode servir a Deus e a Mamon. E os nossos estudos da tarde se referem ao subtítulo A Verdadeira Propriedade, ao item 9. É uma mensagem dada por Pascal em Genebra, no ano de 1860, em que ele nos fala: o homem só possui de sua plena propriedade aquilo que lhe é dado levar desse mundo. Do que ele encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é então que ele possui? Nada do que é de uso do corpo, tudo que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como do que tiver adquirido em bem, resultará a sua posição futura. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Procedei do mesmo modo, com relação à vida futura. Aprisionai-vos de tudo que de lá vos possais servir. Ao viajante que chega a um albergue, bom alojamento é dado se o pode pagar. A outro, de parcos recursos, toca o menos agradável. Quanto ao que nada tenha de seu, vai dormir numa enxerga.
O mesmo sucede ao homem a sua chegada no mundo dos espíritos. Depende de seus haveres o lugar para onde vai. Não será, todavia, com seu ouro que ele pagará. Ninguém lhe perguntará: quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas? Eras príncipe ou operário? Perguntar-lhe-ão: que trazes contigo? Não se lhe avaliarão os bens, nem os títulos, mas as somas das virtudes que possuam. Ora, nesse aspecto, pode o operário ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que antes de partir da terra, pagou a peso de ouro a sua entrada no outro mundo. Responder-lhe-ão: os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Com a moeda terrestre, has podido comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Sê bem-vindo e vai para um lugar de primeira categoria, onde te esperam todas as venturas. És pobre delas? Vai para um dos da última, onde será tratado de acordo com os teus haveres. Pascal, Genebra, 1860. Essa tarde nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos Euler Filho e Luciano. Estamos passando a palavra a Luciano. Boa tarde a todos, que a paz de Jesus envolva todos nós. Continuando os nossos estudos, então, do capítulo 16, e hoje nós entramos nas instruções dos Espíritos, e como nos diz aqui o tema, instruções dos Espíritos, aquela parte em que Kardec traz mensagens da espiritualidade maior, né, como instruções, como enriquecimento no nosso conhecimento, nos nossos estudos, referente ao tema que é trazido no capítulo. E esse capítulo 16 traz sobre não se pode servir a Deus e a Mamon. E Kardec então vem fazendo um estudo sobre a riqueza, sobre o apego aos bens materiais. Nos estudos passados, nós vimos que neste capítulo Kardec vai falar sobre o cuidado que temos que ter com a avareza. Kardec vai nos trazer a história do mal rico, né, que é a história de Lázaro. Ele fala sobre os talentos. Ele vai nos falar sobre a desigualdade da riqueza e da pobreza, nos explicando que essa desigualdade, a riqueza e a pobreza, trata-se de provas e muitas vezes essas provas são escolhidas pelo próprio ser, por nós, né? Devido a ações aí equivocadas que nós fizemos. Então nós compreendemos que são provas. Ele vai nos falar também nesse capítulo a utilidade da riqueza, que a riqueza ela não é para ser usada como um aprisionamento do ser, ali insuflando ali as más tendências, insuflando ali o orgulho, a vaidade, né? Os desequilíbrios, mas ela é para ser utilizada como uma alavanca ao progresso aí do mundo. Ela é para ser movimentada, para ser utilizada aí nos problemas sociais, né? Na ajudar os nossos irmãos a passar pela prova da pobreza. Então, hoje nas instruções dos Espíritos, como meu pai acabou de ler aqui, nós vamos meditar um pouquinho sobre essa mensagem grandiosa que Pascal nos traz. Blaise Pascal. Blaise Pascal, ele foi considerado um gênio precoce no seu tempo.
Desde criança, ele tinha uma habilidade muito grande para matemática, para geometria. Se não me engano, aos 16 anos, com o intuito de ajudar o seu pai, que trabalhava com impostos, ele cria uma máquina aritmética, então, que nós conhecemos como calculadora, né? E então, Blaise Pascal, esse matemático, físico, filósofo e escritor, ele vem nos trazendo essa mensagem maravilhosa sobre a verdadeira propriedade. E quando nós falamos em propriedade, logo nós associamos a posses materiais, a bem materiais. Só que Pascal, ele vem falando sobre a verdadeira, num prisma de sermos espíritos eternos, né? Então nós vamos olhar essa mensagem na visão de espíritos eternos. E é por isso que ele vai falar dessa real propriedade do ser. Então, qual seria ela? E logo no início ele já vem respondendo. Ele já vem falando a nós, olha, o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar desse mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, é de abandonar tudo isso, não tem de si as riquezas, a posse real, mas simplesmente o usufruto. Então, isso nós podemos dizer que são posses temporárias. É utilizada no tempo em que ele estiver aqui, né? E aí ele vai dizer então o que ele possui? Nada que é de uso do corpo, tudo que é de uso da alma. E vai dar exemplos: a inteligência, o conhecimento, as qualidades morais, as virtudes adquiridas. Com o intuito de ilustrar aqui o que Blaise Pascal nos traz, eu trouxe aqui do livro Jesus no Lar, no capítulo 44, e Ney Lúcio nos conta que, certa feita, os discípulos discorriam entre si sobre as coisas, quais são as coisas essenciais ao bem-estar do homem. Só que os pensamentos ali estavam em desacordos, eles não chegavam a um acordo ali comum do que seria realmente o essencial ao bem-estar. E Jesus, então, tomando ali a direção daqueles pensamentos, ele diz assim: é indispensável que a criatura entenda a própria felicidade para que se não transforme, ao perdê-la, em triste fantasma da lamentação. Longe das verdades mais simples da natureza, mergulha-se o homem na onda pesada de fantasiosos artifícios, exterminando o tempo e a vida através de inquietações desnecessárias. Dizendo isso, ele faz uma pausa, como a pensar, né, e relembrar ali um incidente, e volta a dizer aos discípulos: ilustre dama romana, em companhia de um filhinho de 5 anos, dirigia-se da cidade dos Césares para Esmirna, em luxuosa galera de sua pátria. Ao penetrar na embarcação, fizera-se acompanhar de 2 escravos, carregados de volumosas bagagens de joias diferentes, colares e camafeus, braceletes e redes de ouros, adornado com pedraria, revelava-lhe a escolha pelos enfeites raros. Todo o pessoal de serviço inclinou-se com respeito ao vê-la passar. Tão elevada era a expressão do tesouro que trazia a bordo. Então ele conta ali, né, que uma dama, numa viagem de uma cidade a outra, entra numa embarcação, possuía ali em sua bagagem muita riqueza, e as pessoas começaram a reverenciá-la pelo que ela trazia, pelo que ela se apresentava. Tão logo se fez o barco a alto mar, a distinta senhora converteu-se no centro das atenções gerais. Nas festas de cordialidade, era o objetivo de todos os interesses pelos adornos brilhantes que apresentava. Então, todos queriam estar próximo àquela dama. A excursão prosseguia tranquila, quando em certa manhã ensolarada, apareceu um imprevisto.
O choque entre Açoeiro e Recife abre extensa brecha na galera e as águas o invadem. Longas horas de luta surge com a expectativa de refazimento. Entretanto, um abalo mais forte leva o navio à posição irremediável e alguns botes descidos são colocados à disposição